Fala pessoal, Shalom Adonai, graça e paz do Senhor. Meu nome é Flávio Melo e você está no canal Em Busca da Verdade. No vídeo de hoje, irmãos, queria trazer para vocês 5 dicas de como estudar a Bíblia, tá certo? Algumas pessoas, principalmente no início da sua fé, ficam meio assim, sem saber como estudar as Escrituras. E não é para ser diferente, né? A pessoa, às vezes, nunca teve a experiência de estudar as Escrituras e, de repente, né, é convertido, Deus alcança e agora tem uma nova experiência na vida. Eu vou te passar hoje 5 dicas de como estudar as Escrituras, tá certo? Vem comigo, acompanha esse vídeo. A primeira dica é a seguinte: você precisa, antes de qualquer coisa, a gente precisa orar. O cristão ele precisa aprender a qualquer coisa que for fazer, ele precisa aprender a orar, apresentar a Deus, pedir a Deus discernimento, direção, orientação do Espírito Santo. Isso é primordial. Sem a oração, a gente não chega a lugar algum, tá certo? Vai nos trazer fortalecimento e muitas outras coisas, tá certo? Então, primeira coisa, antes de estudar, antes de começar um estudo, orar. Segundo ponto, fazer anotações. É muito importante que quando você for à igreja, né, ou até mesmo esteja agora assistindo esse vídeo, você faça anotações de algumas coisas que você acha interessante, seja qualquer coisa. Você vai lá, anota, vai dar uma pesquisada. Isso vai clareando a sua mente, isso vai trazendo um clareamento de um objetivo, tá? Vai trazendo um clareamento na sua mente. Você imagina, você é verdinho agora, não sabe nada de Deus, não sabe nada da Bíblia, tá? Mas de qualquer forma vai trazendo um clareamento para a sua mente, tá certo? Uma coisa que eu queria também trazer aqui, muito interessante, é que qualquer pessoa, quando for começar, ela nunca teve experiência em ler as Escrituras. Inicie sua leitura pelo Novo Testamento, tá certo? Nunca inicie pelo Antigo Testamento. Por quê? Como você não tem uma experiência na leitura da Bíblia, a primeira coisa quando você começar a ler a Bíblia no Antigo Testamento, vai chegar em textos que você vai olhar assim e vai dizer se Deus é mau. Você não vai entender o conjunto da obra. Você não vai entender o todo. Então você vai chegar, por exemplo, se você chegar num capítulo 45 de Isaías, verso 7, e você fizer a leitura do texto, você vai olhar e vai dizer, não, esse Deus é mau, esse Deus criou o mal, então tem alguma coisa errada. Você vai começar a trazer uma confusão na sua mente. Então você vai começar a ficar confuso, tá certo? Já vi muitas pessoas, inclusive isso não é difícil de acontecer. Ateus, pessoas que entram para o ateísmo, começa até na fé, mas depois entra para o ateísmo, porque ficam confusos quando começa a ler as Escrituras. Então eu aconselho você ler começando do Novo Testamento, tá certo? Vamos para o terceira dica. Utilizar recursos como comentários e dicionários bíblicos. Então é importante você ter algumas ferramentas que vai te auxiliar, tá certo? Comentários históricos, vai te trazer um panorama histórico, como era a economia, como era a sociedade naquela época. Então, algumas coisas que vão clareando a sua mente para que você vá alcançando o máximo, né, do contexto social, político e religioso daquela época, tá? Porque afinal de contas a gente está estudando história, né? Então a gente tem que ter uma ideia do contexto político, principalmente político. No Antigo Testamento se vê muito um contexto político muito grande, fazendo uma fusão também com um contexto religioso. Então isso é um ponto que você precisa entender bem. Mas lembre-se,
sempre importante. Eu, particularmente, aconselho iniciar pelo Novo Testamento, tá certo? E dicionários bíblicos, palavras novas, diferentes, essas traduções que nós temos, né, revista e atualizada de Almeida, tem palavras muito difíceis. Não tenha pressa em ler as escrituras. Eu vejo as pessoas atropelando versículos, atropelando o texto. Cada versículo daquele que você pega, se encontrou uma palavra difícil, eu não entendi essa palavra, vá no dicionário, procure saber o significado daquela palavra. Às vezes aquela palavra ali, uma vírgula, é a chave do versículo, é onde está todo o entendimento do versículo. E as pessoas passam por cima. Por quê? Pressa para querer ler a Bíblia rapidamente. Uma coisa que eu queria acrescentar aqui, além dos 5 pontos que eu estou trazendo, existem uns planos de estudo da Bíblia que eu particularmente não sou muito favorável, tá? Leia a Bíblia em 1 ano. Eu acho que esse método não é um método muito adequado para quem precisa estudar as Escrituras. Isso é um método que se criou para você estudar de forma corrida, né? Para dizer assim, não, eu li a Bíblia. Você leu, mas não entendeu. Porque você lê a Bíblia em 1 ano, isso não quer dizer que você entendeu a Bíblia. Você fez uma leitura corrida ali, uma leitura, né, leitura prática ali, mas não entendeu muita coisa. Se você entender 5% do que leu, talvez seja muito, viu? Talvez seja muito. Já fique feliz. Mas o ideal é fazer uma leitura sistemática. Uma leitura sistemática. Eu já falei aqui de ter como auxílio comentários bíblicos e dicionário também, né? É fazer uma abordagem sistemática e estudar um livro de cada vez. Então, feito eu acabei de falar. É muito importante quando você começar a fazer uma leitura das Escrituras, o estudo da palavra, você começar um livro de cada vez. Começa ali Mateus, aí no livro de Mateus você vai estudar o contexto político, o contexto religioso, a geografia da área. Então tudo isso envolve a parte do estudo das Escrituras, tá certo? É um ponto também muito importante. Então, assim, a parte geográfica, né, política, tudo isso faz parte do contexto, tá? Da época ali, para você ir se situando, saber o que está estudando. Tá? Então, não deixe de fazer essa leitura sistemática. Você pode até pegar numa ordem cronológica, digamos assim, se bem que as escrituras ali, nessas versões que nós temos, ela não está numa ordem cronológica, tá? Os acontecimentos ali, dos fatos. Diga-se de passagem que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de São Marcos, tá? No entanto, o que começa o Novo Testamento é Mateus. Então, é importante saber isso. Mas você pode seguir uma sequência ali, seguir essa sequência que a Bíblia mesmo traz, para você ir trazendo um entendimento. Tá certo? Então, uma leitura sistemática, tá? Um livro de cada vez, entendeu? Agora começa outro livro, dicionário, vai fazendo vai montando aí o quebra-cabeça e vai refletindo. E por último, que é muito importante também, tá? Explorar diferentes traduções. Esse item é muito importante. Diferentes traduções da Bíblia. A Bíblia hoje tem várias traduções, tem escrito em vários idiomas, mas eu aconselho a quem está estudando as Escrituras sempre ter um apoio do grego e um apoio do hebraico. Você não precisa, inicialmente, claro, saber falar grego, nem saber falar hebraico. Não precisa. Mas você precisa saber consultar, ter onde consultar. Então, se você tiver uma Bíblia, por exemplo, uma palavra-chave, que ela já tem ali
um dicionário, ela tem do grego e do hebraico, ela traz um significado de muitas palavras dentro desse idioma, por causa da questão da transliteração, que é uma coisa que as pessoas precisam entender também. Muitas pessoas não sabem que uma palavra, quando ela sai de um idioma e vai para outro idioma, ela sofre uma mudança, né? Às vezes tem palavras que não tem em um idioma, mas tem em outro. Aí é a questão da transliteração. Então precisa entender essas coisas, esses pontos, tá? Vai ser muito bom, tá? Eu te convido a seguir o nosso canal, te convido a compartilhar esse vídeo para outras pessoas que gostam de estudar as escrituras. Comenta aí no vídeo, tá? Comenta aí embaixo, faz tua sugestão, dá um like, compartilha e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fui, até o próximo vídeo.